Tomou hoje posse o novo patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, até agora bispo das Forças Armadas. Sucedeu no cargo a Dom Manuel Clemente. A cerimónia aconteceu na Sé Patriarcal, em Lisboa. É lá que está a jornalista Madalena Salles a acompanhar precisamente essa tomada de posse. Vamos às principais palavras de Dom Rui Valério. Madalena, boa tarde. Boa tarde, Magali. Cabe então agora a Dom Rui Valério conduzir a Diocese de Lisboa após a Jornada Mundial da Juventude. E Dom Rui Valério fala disso mesmo, da esperança dos jovens, da juventude na Igreja Católica, e garante que toma posse no momento em que a Igreja Católica não está manchada pelos abusos sexuais, mas sim num momento de esperança. E Dom Rui Valério garante que não há limites para os apoios das vítimas de abusos sexuais e acredita numa possível cura das vítimas. O primeiro passo é uma solidariedade de compreensão, mas depois nós todos, a começar por mim, mas envolvendo toda a sociedade, nós temos que proceder a uma conversão para com as vítimas. O que é que isso significa? Elas verdadeiramente devem ocupar o centro. Devem ser elas que estão no centro. Porquê? Porque só a partir da perspectiva da centralidade das vítimas é que nós temos o discernimento de compreender os passos a fazer. A sua agenda vai reunir com algum... Então, mas claro, mas de uma forma permanente e constante. Não é então um assunto já resolvido? Olha, eu penso fazer isso já nos próximos dias, porque eu gostaria que tivessem a noção... Encontrando-se com algumas vítimas? Tudo. Não há aqui limites a tudo aquilo que chega à realização da cura. Dom Rui Valério fala mesmo em proximidade das vítimas e das pessoas que circundam as ruas de Lisboa. Diz que vai ser um patriarca do povo, próximo de todos, e que os abusos sexuais vão fazer parte da sua... portanto, o ser contra os abusos sexuais vão ser parte do seu papel e da sua função enquanto patriarca de Lisboa. Portanto, despedimos-nos hoje de Dom Manuel Clemente, aqui na Sé de Lisboa, e é agora patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que foi bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança durante alguns anos. E para termos aqui a análise nesta nova função de Dom Rui Valério, temos o Nuno André, comentador da CMTV. Junta-se aqui a mim. Muito obrigada pela sua presença, Nuno. Vamos aqui às palavras de Dom Rui Valério no que diz respeito ao facto de, para ele, não haver limites no apoio às vítimas dos abusos sexuais na Igreja, e coloca as vítimas no centro. Que mensagem retira destas palavras e se de alguma forma não dá a ideia de que até agora as vítimas não estiveram no centro de tudo isto? Na realidade, toca no ponto-chave, que é: as vítimas são o centro, o princípio, meio e fim. Ou seja, foram as vítimas que sofreram abusos. Foram as vítimas que viram a sua vida devassada, foram as vítimas que sofreram e continuam a sofrer. Portanto, as vítimas são o princípio, o meio e o fim. Tudo o resto é periférico. O que é periférico? É periférico se é padre, se não é padre. É periférico se é a Igreja Católica ou se é outra igreja. É periférico as circunstâncias que podemos utilizar para depois usarmos o argumento que estamos a defender as vítimas, mas na verdade estamos a atacar novamente. Ou seja, esta agressão permanente, seja a uma instituição, seja a um grupo de pessoas, vai-nos desviar do que é central. Portanto, o que temos que resolver é garantir que, hoje mais do que nunca, as crianças, as nossas crianças, os nossos filhos são protegidos. Por isso, sim, elas são o centro. Evidentemente que Dom Rui Valério deixa também claro que é importante outras duas dimensões. Uma primeira, é importante que começamos a fazer algo, ou seja, os padres, a situação interna da Igreja, e é para com esses que ele tem que falar, porque ele, no fundo, é o responsável pelo patriarca
patriarcado, é o responsável pelos padres da diocese, por isso é importante que também eles sejam acompanhados, é importante identificar situações e é importantíssimo mudar de postura. Ou seja, já não se pode esconder, não se pode simplesmente mudar de paróquia ou pedir que fiquem em casa e que não celebrem em público. É importante tomar medidas, é importante mudar radicalmente de paradigma. Aliás, Dom Rui Valério já tinha feito numa primeira intervenção, feito questão de dizer que havia tolerância zero perante os abusos sexuais, já dando aqui a abertura de que ia haver pouca tolerância à impunidade. Foi talvez dos primeiros, se não o primeiro, enquanto bispo, porque normalmente os bispos têm muito medo de falar. Porquê? Porque quando se senta, quando alguém se assume ou se senta numa certa cadeira, tem sobre si toda a responsabilidade do lugar que ocupa, não da pessoa que é. E ele, ocupando o lugar de bispo, teve efetivamente a noção de que era preciso falar de forma direta, que era preciso ser eficaz nas palavras e que era preciso mostrar, reconhecendo o erro e mostrando que se a Igreja, por um lado, defraudou os fiéis, se a Igreja defraudou aqueles que estão fora da Igreja, então é o momento da Igreja poder mudar radicalmente o paradigma que é, infelizmente, não poder ser o exemplo, não poder ser o espelho do que é o amor de Deus. São quase 2 décadas de missão pela frente, se não estou em erro aqui com as idades, não é? Se considerarmos o teto máximo. O teto máximo dos 75 anos, que efetivamente poderá resignar e o Papa poderá aceitar ou prolongar, claro. Não seria caso raro, depois dos 75 anos, continuar, até que o Papa depois diga simplesmente que não. Mas 20 anos, de facto, é uma data que suficientemente, ou seja, há tempo suficiente para mudar. Reparemos, o Patriarcado de Lisboa perdeu um bispo há pouco mais de um ano, Dom Daniel, que portanto morre, fica com menos um bispo auxiliar. Dom Joaquim está de saída porque também atingiu o limite da idade. Dom Américo Aguiar também, segundo se pensa, está de saída eventualmente para Roma, o que significa que todos os bispos vão mudar. O patriarcado tem neste momento um novo patriarca, vai ter um conjunto de novos bispos, por isso eu acredito e creio que a própria Igreja tem esperança, a palavra usada também neste discurso, esperança de que algo possa mudar a partir de agora. Mas quero sublinhar uma questão, que é, esta mudança não é uma novidade. Esta mudança já é uma proposta que a Igreja Católica que tem anunciado ao longo de 2000 anos, infelizmente nem sempre com eficácia, infelizmente nem sempre com exemplo. Vamos acreditar, vamos ter esperança que hoje, mais do que nunca, todos, porque a Igreja Católica não é o Dom Valério, a Igreja Católica não é o Dom Américo, a Igreja Católica é um grupo de fiéis que acredita em Jesus, que Ele é o Messias e que quer assumir uma mensagem de amor, de conversão e uma proposta de vida. Isso é que é importante. E essa proposta é amar. E amar significa respeitar, significa tolerar, significa, em última análise, olhar plenamente para a vida de forma ampla, não apenas porque segue uma tradição religiosa, não apenas porque segue uma determinada doutrina. Por isso, é impensável um cristão, seguindo o seu mestre, que possa cometer qualquer ato contra a humanidade, muito menos contra uma criança que guarda dentro de si toda a humanidade. Nuno André, muito obrigada e bom fim de semana. Obrigado.